A grande preocupação do homem é descobrir o significado da morte. E foi para interpretar o fenômeno da morte que nasceu a filosofia. A arte de perquirir e de sofismar. A arte de interrogar e de duvidar. A arte de expor e de negar. Teve como objetivo esclarecer esse abismo que se nos abre diante de um corpo que pulsa e de repente para, de olhos que brilham e já se apagam, de voz que modula uma sonata e logo silencia, de mãos que se movimentam cálidas e inesperadamente resfriam-se no silêncio e numa paralisia tumular. A primeira obra que a humanidade escreveu teve lugar na Babilônia e foi apresentada por Gilgamesh, pensador babilônio recuado. Ele dedicou-a à interpretação deste binômio, vida e morte. Que é a morte diante da vida? Que é a vida diante da morte? E mais tarde, quando o Ocidente, na Hélade, estabeleceu as bases pré-socráticas da filosofia, Aristarco de Samos, Empédocles, e os grandes pais do pensamento atomista e gravitacional do universo, Safo escreveu também a primeira obra da humanidade no Ocidente, dedicando metade dela ao enigma da vida e da morte. A morte interessa a todos, porque todos vamos morrer. O que importa, essencialmente, é descobrir na dicotomia da vida e da morte, que é a morte e que é a vida. A revelação religiosa de todos os tempos propôs que morte é vida. E a doutrina espírita, há 131 anos atrás, estabeleceu que vida é morte. O ser integral é o ser espiritual, que ao mergulhar na matéria perde várias das suas aptidões, bloqueia a lucidez e entorpece grande parte do conhecimento. Reencarnar-se é amortecer o conhecimento para limar arestas, aprimorar sentimentos, corrigir erros e preparar-se para a vida espiritual. A vida na Terra não é uma viagem ao agradável país da fantasia, como muitos de nós pensamos. É uma aprendizagem na escola do ensejo libertador. Porque por mais larga seja a vida física, ela é sempre curta na dimensão indimensional da realidade eterna. Uma lenda nórdica conta que alguém perguntou ao sábio: dê-me ideia da eternidade. E o sábio, apontando uma montanha de granito na cordilheira, falou: se por acaso uma ave frágil, uma vez por século, atritasse o bico na rocha, até gastar a rocha inteira, fazendo esta experiência de 100 em 100 anos por um minuto, quando a rocha estiver desgastada, terá passado apenas um segundo da eternidade. Que é então a dimensão indimensional do tempo para uma vida física. Se a morte ceifasse a vida, não teria qualquer sentido esta viagem aturdida no veículo carnal para a consumpção destrutiva da inteligência nem da razão. Que a morte é o fenômeno biológico. Porque no nosso estado onírico, quando nos desdobramos pelo sono parcial,
libertando-nos do corpo, a lucidez é ampla. A possibilidade de bilocação é veloz como o pensamento. O raciocínio e a atividade transcendente são maiores do que as concepções audaciosas do intelecto. E quando retornamos ao bloqueio material, obscurecem-se-nos a visão, a claridade mental, o raciocínio. E nós já vemos em lamentável penumbra. Mas o Espiritismo, confirmando a tradição de todas as religiões, provou que o ser não é o corpo. E Charron tem uma colocação notável quando ele afirma que nós, por um atavismo injustificável, sempre dizemos: o meu espírito, como se o corpo fosse dono da alma. O que nos leva a dizer, numa colocação reformuladora, ele, o espírito, que me dirige o corpo. Porque o corpo não passa sem o espírito, mas este vive sem o corpo. Então a doutrina espírita nos veio demonstrar que a vida na Terra tem um significado muito mais importante do que aquele que lhe atribuímos. E que os nossos sofrimentos são colheitas de nossos atos. E que ninguém mesmo tem o poder de mudar o rumo do nosso destino, senão nós. Nem alterar a trajetória da nossa vida, senão nós. Nem resolver os problemas que nós arranjamos para nós mesmos, senão nós. A função religiosa do Espiritismo é libertadora, é de conscientização de nós todos para morrer. O nosso atavismo religioso materialista somente pensa em nos preparar para viver, para gozar, para resolver pequenos senões, para nos ajudar na equação de situações socioeconômicas humanas interpessoais. E a nossa vida gira em torno de relacionamento interpessoal, de salário, de comida, de projeção social, de um automóvel, de um eletrodoméstico, até a hora. Então o câncer nos anuncia que estamos com data marcada. A AIDS nos chega produzindo-nos uma surpresa cruel. Ou simplesmente uma parada cardíaca que não nos dá aviso, nos arrebata. E fazemos um quadro de desespero, resultado da larga temporada de acomodação. Não nos queremos veementemente preparar para morrer. E quando alguém nos sugere, temos saídas sofistas. Mas que barbaridade, como tem coragem de falar numa hora dessa a respeito da desgraça que é a morte. A morte é apenas paradoxal. Ela vai onde não se deseja e não passa por onde se a quer. Ela arrebata o jovem e deixa o ancião, leva o sadio e deixa o doente. Mas todos irão. Questão de tempo. Por que postergarmos as nossas reflexões em torno da realidade, preferindo o perpétuo anestésico da ilusão? A morte virá. Já está caminhando em nossa direção. E é necessário que nós, os cristãos, em geral, e os espíritas em particular, comecemos a arrumar a nossa realidade de retorno. E nos desapeguemos mais de tantas misérias pequeninas a que atribuímos valores, tornando a nossa vida insuportável pela supervalorização de coisa nenhuma, em detrimento daquilo que é mais importante. O amor, a paz, a ação do bem, a serenidade íntima, como Francisco de Assis capinando o jardim e esperando continuar capinando o jardim. Disse-a filosofia, estesia, manifestações poéticas, quiçá, que a morte também arrebatará. Como levará o cínico, o déspota, o incréu, o duvidoso, aquele que acha que não vai morrer nunca? Porque há muita gente que pensa que não vai morrer nunca.
não obstante o cotidiano, trazendo-nos a visão da realidade da desencarnação. Mas haverá vida? É a pergunta de todos. Alguém me propôs muito recentemente: e se não houver? Eu lhe respondi: e se houver? Porque se não houver, ninguém perdeu nada. Valeu pelo bem-estar de ter vivido bem, em paz e com alegria. E se houver? E não tiver vivido bem, nem em paz, nem alegria, e tiver que viver agora mal, em sofrimento, e retornar pior. Porque a lei de probabilidades matemáticas é meio a meio no cepticismo. Mas na verdade é de 99,999 numa dízima periódica. Porque todos que voltam dizem que é sim. Ainda não voltou ninguém para dizer: conversa fiada, olha aí, o burrinho acabou, tá vendo que acabou? Só há afirmativas. E em todos os lados, estas afirmativas se nos apresentam, dizendo que aqueles que sobrevivem prosseguem conforme viajaram. Eles partem com a bagagem que arrumaram. Eles despertam com o cabedal que possuíam. Aí, a consciência transparente se abre no leque de lucidez. O arrependimento abraça-se à saudade. E este é o remorso. E este é a angústia. E a angústia produz o clima de dor pelo tempo que se perdeu. Como aluno, que acreditando que na hora do exame final ludibria a consciência do mestre e passa e vai reprovado. E dá-se conta que não lhe valeu nada a astúcia. E o único prejudicado foi ele. Porque a escola prossegue como é e o mestre com o que sabe e ele com a sua ignorância. Mas mesmo que ele ludibriasse o mestre, ele vai enfrentar a vida com o diploma na mão e com a consciência bloqueada pela estupidez. Constatando que há que viver de audácia, de astúcia, de habilidade e da sua própria incapacidade. Porque a consciência a ninguém poupa. O fenômeno da morte é muito importante. E para o equacionar veio a filosofia espírita, ensinando-nos a viver morrendo bem. Cada instante que passa é um instante de adeus. Que bom que já se foi. E que se foi bem, porque os maus momentos também se vão e devem ir se deixar saudades indo bem. Mas o Espiritismo, na ciência espírita, prova que a morte é uma vida consoladora. Quão agradável é o despertar da consciência em paz. Haverá bênção maior do que o reencontro de seres amados, de quem já nos esquecemos, de quem nos não recordávamos mais de haver amado, e ver-nos ressurgir, braços abertos e acarinhar-nos. Aqueles que nos precederam na longa viagem, retornarem ditosos para nos receberem na aduana da nova realidade, quando fracos em convalescença, descerrarmos os olhos e ouvirmos o hino da madrugada eterna, como me disse Dr. Bezerra de Menezes. Eu indaguei-lhe um dia, muitos anos atrás, como é o despertar, Dr. Bezerra? E ele me disse: a sensação de um ascensor que desce, um sono reparador e uma mão cariciosa na testa, enquanto uma doce voz nos chama suavemente: Bezerra, desperte para a vida. E com o olhar nevoado de pranto, eu vislumbrei a presença de Celina, aquele anjo tutelar que é a mensageira de Maria. Encarei-a emocionado e lhe disse: Celina, minha filha. E ela me abraçando: bem-vindo à pátria, eternamente vivo. Ah, meu filho,
o desfilar de pessoas queridas. Meu filho, a quem a morte arrebatara antes, a minha primeira esposa que me antecipou na viagem do leito mortuário, aqueles a quem minhas mãos estenderam a côdea de pão, a ternura da caridade, em um coral de vozes que cantava na parte exterior do lugar que me hospedava o hino de bênção. Não há palavras que possam pintar o amanhecer. Não há palavras que deem colorido ao despertar na pátria. Eu interroguei a 200 espíritos e anotei a resposta de cada um, desde a minha irmã suicida, a quem eu perguntei: então, o que é que você sentiu quando percebeu que estava morta? Ela se suicidara com cianureto e mercúrio. E ela me disse: o que eu percebi demorou 20 anos dos relógios da Terra para eu dar-me conta que o veneno havia destruído meu corpo. Porque o que eu percebi foi a aflição de que eu queria me libertar. Somou-se a ardência do veneno corroendo-me e aos vibriões nas minhas carnes apodrecidas, dentro da cova rasa, das quais eu queria fugir, e me sentia amarrada, escorregando no cadáver que me derrubava, e ouvindo mil vozes a gritar: não era a morte, miserável, a tua morte é a vida, foge agora. 20 anos, 20 anos, ouvindo as preces de minha mãe, as suas preces e rogativas, e eu dizia a eles: pensam que eu morri, mas eu estou viva. Eu estou aqui encarcerada. Quando eu vi seres como animais me arrastarem e me porem numa jaula como uma fera, não querias morrer? Agora vai ser condenada. Vais pagar pelo suicídio. O suicídio é crime. E se viciaram-me e maltrataram-me, até um dia que uma mão carinhosa abriu a porta e eu pude dormir e acompanhar você, sabendo que o corpo não era vida. Perguntei ao médium a quem eu conheci, Antônio Loreto Flores, que era um irmão da caridade. Flores, como é o despertar além da morte? Ele que nos anos 50 recebia diariamente um saco de correspondência, saco de cereais para 50 quilos, com correspondências pedindo-lhe ajuda. Como é, Flores? Ele me disse: o câncer que me dizimou produziu-me muitas dores. De repente eu senti um alívio, um grande alívio. Um alívio que me fez dormir. Até que alguém me tocou suavemente e me disse: Flores, está na hora de despertar. E quando acordei, que olhei do meu lado, estava o Dr. Bezerra sorrindo. E eu lhe disse: que bom, desenvolve-me a clarividência. Estou vendo o senhor, Dr. Bezerra. Ele disse: esta clarividência você não perderá nunca mais. Vai ver-me diariamente. Então eu morri. Indaguei-lhe: não, Flores, transferiu-se para a vida, porque ninguém morre. 200 espíritos me deram impressões das mais variadas classes sociais, nos mais diferentes estados emocionais que eu tenho catalogado. Mas eu pude aquilatar a grandeza desta doutrina na semana passada em 2 eventos. O primeiro deles em Ribeirão Preto, onde fizemos um seminário de ciência do espírito em 9 horas corridas, de domingo, dia 30 de outubro passado. No dia imediato, 31, após o encontro com espíritas pela manhã e uma conferência à noite, eu fui à casa de um casal conhecido para um ligeiro lanche. E o casal nos pediu para que orássemos.
enquanto orávamos, acercou-se-me um jovem desencarnado de 19 anos, a quem eu já conhecia psiquicamente. E me disse: eu quero falar hoje pela sua voz, a papai e a mamãe. E a família reunida, e incorporando-se por meia hora, ele falou diretamente aos seus familiares da terra, em um intercâmbio de pais e filho, de filho e irmãos, de amigo e companheiros. E ao encerrar, ele lançou esse repto: querem fazer alguma pergunta? Depois de haver recordado 1000 incidentes da sua vida física, detalhes que só um pai e uma mãe conhecem, porque ninguém consegue ludibriar a consciência de uma mãe saudosa quando finge estar com o seu filho querido, ou de um pai. Ao terminar a entrevista, seu pai gravou mais ou menos estas palavras: eu lido com a mediunidade há largos anos. Mantive contato com um médium por cujo intermédio os espíritos davam o nome e a data do óbito, do nascimento, o número do telefone, o endereço e os nomes dos seus amigos. Conheço da matéria, mas a comunicação que meu filho deu foi a mais perfeita que eu jamais ouvi. Por Chico Xavier, ele deu 9 comunicações.